Salmos 46, vamos ler. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultem e esponjem, e na sua fúria os montes se estremecem. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde a manhã. Bramam nações, reinos se abalam, e Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despadece a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Aleluia. Sou exaltado na terra. Amém. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Nós chegamos na casa do Senhor nesta manhã para adorarmos o seu santo e bendito nome, porque nós confiamos nele. A Ele glórias na sua igreja. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Amém, igreja? Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu mudar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Aleluia. Posso confiar, posso confiar. Glória do céu, Cristo vai me dar. Só pode cercar, Ele encontrarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Posso confiar, posso confiar. Aleluia. Posso confiar. Glória do céu, Cristo vai me dar. Se o mar me quer cercar, Ele encontrarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Posso confiar, posso confiar. Aleluia. Posso confiar. Glória do céu, Cristo vai me dar. Se o mar me vier cercar, Ele encontrarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Há uma parte ou um coro que é muito semelhante a este. Nós não temos, eu creio que nós não temos na mostrar na projeção, mas veio-me à mente que diz assim: confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus.
resposta, confia tão só no Senhor. Aleluia. Amém. Confia tão só no Senhor, porque nós esperamos nele, aguardamos nele e sabemos que ele tem grandes coisas para a sua igreja. Algo novo sempre acontece. Amém. Quando a igreja de Deus ora, quando nós buscamos a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. As bênçãos que recebemos pelo facto de estarmos em Cristo são imensuráveis. Uma delas tem a ver com o fazermos parte da família de Deus, de sermos a igreja de Cristo. Tudo o que Ele conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. A bênção da salvação foi conquistada também na cruz. E a igreja do Senhor deve ser grata por tudo que Deus fez, Jesus Cristo fez por nós. Aleluia, louvado seja o seu santo e bendito nome. Tudo que
mundo é o maligno. Paulo escreve dizendo: o mundo jaz no maligno. Quem está em nós é o Espírito Santo de Deus. E por isso nós temos toda a proteção, todo o cuidado de Deus nas nossas vidas. E nós podemos chegar para orar. Dias difíceis nós estamos vivendo, mas confiando sempre no poder da oração, dos joelhos que se dobram na presença de Deus. Orando, lembremos da família pastoral Batista. Semana passada, os irmãos estavam orando a favor da minha família, e graças a Deus todos lá em casa estão bem. Oremos a favor agora da Sheila e também da família. Deus tem o seu cuidado sobre os seus filhos. Mas oremos também a favor da nossa irmã Maria. A nossa irmã Maria, ela estava para apoiar na direção, mas antes de subirmos para começar o culto, recebemos a notícia que ontem à noite a avó faleceu. Que nós possamos trazer Maria nas nossas orações, pedindo a bênção de Deus sobre ela, o cuidado de Deus sobre o seu povo, para que o consolo venha do alto. Deus das misericórdias, Pai de toda a consolação, diz Paulo sobre o Deus que nós servimos. Ele consola, Ele conforta quando estivermos em tribulação, e com o mesmo consolo que recebemos de Deus, também nós somos desafiados a consolar outros. Amém, irmãos? Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração.
poder da oração. Cremos no poder dos joelhos que se dobram. Pessoas que na tua presença te buscam, conhecendo quem tu és, o Deus que tudo pode, que nenhum dos teus planos, porque nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós chegamos na tua casa confiantes de que a igreja de Cristo está nas tuas mãos. Senhor, ajuda-nos a viver na dependência do teu Santo Espírito, a buscar, ó Deus, a tua presença sempre, a procurarmos, ó Deus, cada dia viver vidas que glorificam o teu santo nome. Eu oro, ó Deus, pedindo que nos ajudas, nos ensinas a aproximar-nos mais de Ti. A Tua palavra nos diz: perto está o Senhor dos que invocam o Seu nome. Sim, Pai, nós sabemos que Tu estás perto. Quando o Teu servo estava em Atenas, ele disse que levantando as mãos poderíamos tocar-te. Ó Deus, falando da proximidade, Tu estás conosco, Tu estás perto. E ó Deus, através da oração nós podemos falar contigo. Mais do que falar, ó Deus, nós temos resposta. E nessa hora, ó Deus, nós pedimos que Tu possas ouvir a prece do Teu povo, não somente do pastor, mas cada irmão que está na Tua igreja. Irmãos em casa, ouça-nos, ó Deus, porque a Tua palavra nos diz para chegarmos com confiança ao trono da graça, a fim de recebermos graça e socorro em tempo oportuno. Sim, Pai, todos nós chegamos na presença de Cristo, sumo sacerdote, e nós Te pedimos, ó Deus, ouve a nossa oração. Responda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, cada dia, Pai, a crescermos na dependência do Teu Santo Espírito. Sim, Pai, nós chegamos com gratidão nesta manhã poder entrar neste santuário. Ó Deus, estamos gratos. Domingo passado não foi possível, mas Tu tens cuidado de nós, Tu tens cuidado da minha casa, da minha família. Obrigado, ó Deus, pela igreja que tem orado, pelo sentimento de que nós somos família, o corpo de Cristo. Eu agora entrego a família do pastor Orlando, ó Deus, também nas Tuas mãos, pedindo a Deus toque de cura, a Tua boa mão sobre a Sheila, ó Deus, sobre toda a casa. Ó Deus, nós pedimos também que Tu possas ver, ó Deus, a dor dos que choram nesta manhã. A nossa irmã Maria Macedo, pela perda da avó. Familiares aqui em Cabo Verde, ó Deus, aqui nos Estados Unidos ou em Cabo Verde. Pedimos, ó Deus, que Tu possas confortar, consolar os seus corações. Conforta o coração da Tua filha também nesta manhã. Eu oro, ó Deus, pedindo, Senhor, que Tu, Pai, possas consolar-nos dias difíceis. Ó Deus, que nunca imaginávamos, temos estado passando. Esse vírus se propaga da noite, da manhã, na sombra, avança, espalhando, trazendo morte, espalhando medo. Nós pedimos a Deus
que nos livras do mal. Cuida da tua igreja, cuida do teu povo, dá-nos discernimento, sabedoria para fazer o que é melhor. Eu oro, ó Deus, pedindo também que Tu possas continuar a ajudar-nos a manter-nos unidos no mesmo propósito. Ó Deus, na dependência do Teu Santo Espírito, unidos para ganhar almas para Cristo. Abençoa, Pai. Abençoa, ó Deus. Eu oro nesta manhã, também pedindo, Senhor, que Tu possas usar-nos nessa comunidade. Usar e abençoar também pessoas que nos ouvem, ó Deus, lá em casa. Tu sabes, ó Deus, das nossas necessidades. A minha oração, ó Deus, é para que também o fraco por Ti seja fortalecido. O desanimado possa ter o ânimo que vem do Senhor. Os sem norte, sem direção, possam olhar para Jesus, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Ó Santo Espírito de Deus, ajuda-nos a honrar-Te sempre. Tu conheces o coração de cada um. Ó Deus, se há algum caminho mau, ó Deus, dirige-nos por caminhos de bênção e que conduzem-nos à vida eterna. Ó Deus, enquanto vivermos neste mundo, faça-nos ser conhecidos, ó Deus, na nossa comunidade, como cartas abertas, lidas por todos os homens que possam ver o amor, sentir o amor de Deus em nós e através de nós. Eu oro, ó Deus, pedindo que possamos ser o bom perfume de Jesus Cristo, que pessoas possam ter prazer em estar na nossa companhia e vivendo, ó Deus, convivendo conosco, possam ver Cristo. Abençoa, supra as necessidades da Tua igreja e do Teu povo. Ó Deus, da criança até o adulto. Ó Deus, recebamos a Tua bênção. Abençoa a escola dominical. Hoje, ó Deus, estaremos falando sobre a vida cristã. Que o amor possa ser a marca de cada um de nós, no nosso viver diário. Cuida da Tua igreja. Pedimos isso no nome precioso do Teu Filho Jesus. Louvado seja o Seu santo e bendito nome. Aleluia, 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 aleluia. Vou levar meus problemas, Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Amém. Aleluia. Amém. Sim, meus amados irmãos, nós cremos no poder da oração
E o facto de nós estarmos de pé é porque sabemos que Deus nos ouve, Ele nos responde. Quando sentimos-nos abatidos, quando somos assolados por uma enfermidade, Ele vem para curar-nos, para tocar e para nos ajudar na nossa caminhada de fé. É bom podermos chegar à casa do Senhor nesta manhã. Uma grande obra está sendo feita nas nossas vidas, no seio da sua igreja. É bom entrar neste santuário hoje e poder ver realmente o trabalho feito num dia de culto. Louvamos o nome do Senhor, mas também lembramos que Deus está fazendo uma obra em nós. A sua palavra nos diz: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas, meus amados irmãos, nós precisamos entender que enquanto Deus trabalha para nos edificar através do seu Santo Espírito, fazendo uma grande obra em nós, o inimigo, Satanás, procura de todas as formas estragar essa obra e perturbar o andamento da Igreja do Senhor e o avanço da causa de Cristo neste mundo. Eu quero desafiar a Igreja do Senhor para que nós possamos continuar unidos no mesmo propósito, fazendo a obra de Deus e procurando sempre honrar o seu santo e bendito nome. Eu gostaria que pudéssemos ficar de pé. Nós estaremos lendo a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 4, versos 3 a 6. Essa passagem me tem acompanhado durante essa semana e eu acredito que ela tem algo para nós, mesmo sabendo que eu a usei algum tempo atrás. Deus sempre tem algo especial para sua igreja quando procuramos depender do seu Santo Espírito. Efésios capítulo 4, estaremos lendo os versos 3 a 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Pai, que a Tua palavra, nesta manhã, fale aos nossos corações. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nesta manhã eu gostaria de começar essa mensagem com essa afirmação: Deus quer que vivamos unidos com Ele, mas também unidos uns com os outros. É do desejo de Deus, é do desejo do coração de Deus que possamos viver unidos. Em outras palavras, viver em unidade faz parte do propósito de Deus para a sua igreja. O salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse propósito nos fortalece e nos ajuda a promover a missão de Cristo na terra. E essa missão é de ganhar almas para Cristo. Sim, meus amados irmãos, quando nós estamos juntos, quando nós estamos unidos, nós não perdemos o foco das coisas que são importantes na vida cristã. E uma das mais importantes
é de nós alcançarmos outros para Cristo. Quando não há unidade, quando realmente há divergências, em vez de nós focarmos nas coisas essenciais, nós acabamos por realmente perder o foco e fazer coisas que não têm realmente grande valor quando pensamos em relação à missão da igreja. Nós devemos ficar prevenidos e nunca nos enganar, meus amados irmãos, porque a unidade da igreja será sempre posta à prova. Mesmo que no nosso coração tenhamos o desejo de fazer com que a igreja esteja coesa, unida, Satanás vai fazer de tudo para promover desunião, para fazer com que haja desacordo, haja desarmonia. As palavras de Charles Spurgeon são tremendas. Ele disse: Satanás odeia a comunhão cristã e é a sua política manter os cristãos divididos. Ele tem prazer em qualquer coisa que possa separar os santos uns dos outros. Ele dá muito mais importância às relações piedosas do que nós. Ele presta atenção quando no nosso coração, quando no nosso relacionamento há desejo de nós procurarmos de todas as formas viver em união. E então ele chega para perturbar, para realmente destruir essa unidade, essa união que é esperada por Deus no corpo de Cristo. Sim, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essa é uma grande verdade. Qualquer coisa que possa separar os santos uns dos outros, Satanás se agrada. O valor que também nós damos às coisas pode ser usado para promover discórdia, fazendo essas coisas para nós serem tão importantes que nós nos envolvemos em confrontos, em conflitos, em vez de procurarmos a solução. Eu lembro do nosso irmão Steve Dotton, o reverendo Steve Dotton, numa das classes de estudo bíblico, falando sobre uma igreja que ficou dividida porque havia entre os crentes discórdia em relação à cor do tapete da igreja ou da parede que deveriam pintar o santuário. A igreja se dividiu. Meus amados irmãos, hoje todos nós podemos, e é facilmente, se nós não pararmos para resolver os conflitos, ver-nos envolvidos em conflitos. Conflitos são parte da vida. Não são errados, se eu posso usar essa expressão, mas devem ser resolvidos, como eu vos disse algum tempo atrás na minha mensagem, tendo em vista glorificar a Deus, servir a outros e fazer de tudo para que a igreja do Senhor avance. Nesses últimos dias, meses, aliás, últimas semanas, nós temos falado, eu tenho falado com muitos irmãos sobre o nosso santuário. A primeira pergunta foi sobre a colocação dos bancos. Quantos bancos nós teremos no santuário? Qual deve ser a disponibilidade, aliás, a disposição dos bancos? E, meus amados irmãos, uma coisa todos nós precisamos ter em mente, que todos nós, com ideias diferentes, queremos sempre o melhor para a igreja. A nossa perspectiva pode ser diferente. A maneira como nós vemos as coisas podem ser diferentes, mas uma grande realidade que todos nós nunca, de forma alguma, podemos descurar é que cada um de nós, na nossa perspectiva, na nossa visão das coisas,
queremos o melhor para a igreja de Deus. Amém? Nós queremos o melhor. Mas nós devemos também ser frontais, abertos, falar e explicar o porquê. Quantos bancos no santuário? Será que ao colocarmos a mesa de som, ficou no lugar certo ou deveria ser colocado num outro lugar? Será que a disposição agora dos equipamentos de transmissão deveriam estar em áreas diferentes da igreja ou no lugar em que estão corretos? Opiniões diferentes. Será que termos 2 pianos aqui na balconia, aliás na plataforma, é o correto ou em outro lugar? Meus amados irmãos, todas essas coisas não são essenciais. A palavra de Deus nos desafia para procurarmos o que é essencial. As palavras que nós tínhamos num dos nossos fundadores da igreja, Finis Brizzi, é que nas questões essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Mas em tudo, amor ou caridade. Há coisas que não são essenciais porque dependem de pontos de vista diferentes e que também não vão contribuir para o nosso crescimento espiritual. São opcionais. Mas eu não estou dizendo com isso que não tenham valor. Meus amados irmãos, é muito importante para que nessas coisas também nós possamos falar e chegar a uma conclusão, a um consenso, sabendo que isso é bom para a igreja e tendo ou estando no lugar certo, poderá ser usado da melhor forma. Mas eu quero vos dizer, meus amados irmãos, que muitas vezes coisas nos distraem do que é mais importante. E os irmãos sabem o que é o mais importante? Paulo escreve: façam todos o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço. E uma das maneiras de nós esforçarmos é perguntarmos. Uma das maneiras de nós esforçarmos é nós chegarmos e falarmos e trocarmos experiências. Meus amados irmãos, muitas vezes nós podemos dizer: eu não vou dizer nada porque a minha voz não é ouvida. Há áreas que, como pastor, eu preciso reconhecer que não são minhas. A questão dos instrumentos devem ser dados à responsabilidade dos músicos. Às vezes o pastor pode opinar, mas eu creio que a sabedoria nos diz que devemos chegar naqueles que entendem melhor para os ouvirmos, ou mesmo os irmãos que apoiam no louvor. Ouvir, prestar atenção, porque sempre, meus amados irmãos, o melhor todos nós queremos para a igreja do Senhor. E Satanás vai chegar para dizer: não é isso. A pessoa apenas quer atrapalhar. Não, estamos procurando fazer o melhor. Por isso, meus amados irmãos, devemos chegar com o coração aberto e expor o nosso pensamento, porque nós queremos o melhor para a igreja do Senhor. Quando muitas vezes expomos os nossos pensamentos, pode chegar um momento que nós dizemos: eu não vou dizer mais nada, eu vou calar. E é nesse momento que Satanás faz isso, não é? Eu consegui. Porque agora é alguém que é colocado à parte. Mas, meus amados irmãos, nós precisamos continuar fazendo o nosso melhor para que nós possamos avançar como igreja e fazê-lo de forma unida. Não é fácil procurarmos a unidade. Não é fácil vivermos a unidade, porque eu vos disse, meus amados irmãos, que o diabo vai fazer de tudo. Ele vai trabalhar para que a nossa unidade seja questionada. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós devemos fazer tudo para preservar. Irmãos, a palavra de Deus nos diz para preservar a unidade.
A unidade é algo que existe por desígnio divino e por criação divina. A unidade não é algo que nós criamos. A unidade existe porque vem de Deus. Nós vemos essa unidade espalhada no céu, não é? Na Trindade nós temos o conceito da unidade. A unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, na igreja, nós nunca devemos pensar que nós vamos criar unidade. Não, Paulo nos diz que nós devemos preservar essa unidade. Fazer de tudo o que podemos para que essa unidade seja perseverada. Sabem porquê? No capítulo 2, nos versos 14 a 22, Paulo nos dá a resposta. Ele diz: porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, e em um corpo matando com ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Sim, meus amados irmãos, nós somos a família de Deus. Eu sempre lembro daquele corinho que nós cantávamos lá no passado, não é? Sou feliz por ser parte da família de Deus. Fui lavado na fonte e bem limpo no sangue, herdeiros com Cristo na viagem para o céu. Eu sou feliz por ser parte da família de Deus. Eu sou feliz por sentir que eu sou o vosso irmão. Mais do que ser pastor, nós somos irmãos em Cristo. E por isso, meus amados irmãos, nós precisamos avançar unidos. E Paulo continua dizendo que nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Paulo fala dos judeus e dos gentios. Através de Jesus Cristo já não há judeu nem gentil. Nós agora somos um povo, o povo de Deus. Agora nós avançamos juntos como igreja de Deus. Não há diferença entre nós, porque todos nós temos sido alcançados pela graça de Deus. E no capítulo que nós lemos, agora a palavra de Deus nos diz, aliás, o apóstolo Paulo escreve dizendo assim: há um só corpo e um só Espírito. Há um só Espírito, há um só corpo. O corpo de Cristo, que é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Por isso, nós somos desafiados para preservar a unidade na igreja de Cristo. Um só corpo, um só Espírito. O Espírito Santo que nos selou, que nos capacita a compreender a esperança do seu chamado e as riquezas da glória da herança de Deus e a grandeza insuperável do seu poder. Meus amados irmãos, um só Espírito, porque sabemos que é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós. Sim, meus amados irmãos, uma só esperança. Sim, nós todos temos a esperança das bênçãos eternas, de um dia estarmos na presença do Senhor. Temos um só Senhor, Jesus Cristo, que nos redimiu pelo seu sangue. Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Todos nós compartilhamos uma fé, uma só fé. Todos nós somos salvos
exatamente da mesma maneira, de acordo com Gálatas capítulo 2, verso 16, que nos diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Sim, meus amados irmãos, nós compartilhamos uma só fé. Todos nós chegamos à família de Deus através da fé em Jesus Cristo. E por causa disso, já não há judeu nem gentio. Todos fomos batizados pelo mesmo Espírito. E como tal, todos nós temos um Deus Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, meus amados irmãos, com tanto em comum, nós podemos ver porque Paulo falaria de algo que já existe de fato e que precisa ser preservado no corpo de Cristo. Sim, meus amados irmãos, temos muito em comum. O mesmo Deus, salvos por Jesus Cristo, mas agora com todos esses privilégios, a unidade vai fazer ou possibilitar para que nós possamos fazer a obra e ganhar outros para Cristo. A unidade é importante na igreja do Senhor. Por isso Paulo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 10, ele escreve: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda a mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Jesus, na sua oração, em João 17, ele ora dizendo: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esforcemo-nos para conservar a unidade entre os irmãos. Uma tradução diferente diz: mantenhamos visível a unidade do Espírito. Mantenhamos visível a unidade do Espírito. Sim, meus amados irmãos, neste mundo que vivemos, muitas vezes o inimigo vai chegar para tirar-nos, fazer-nos perder o foco. O que é essencial na igreja do Senhor? O que precisa ser posta em prática? O que precisamos fazer para viver em união? Ele vai chegar com as suas artimanhas. Ele vai trazer realmente coisas para fazer com que nós percamos a perspectiva do nosso viver cristão. Mas como crentes, procuremos sempre a unidade no seio da Igreja de Cristo. E assim, nós poderemos fazer a obra do Senhor e levar essa obra avante. Que Deus possa abençoar a sua Igreja e que, vendo pelas bênçãos que temos, pelo facto de nós sermos crentes, termos acesso a Jesus Cristo como Salvador, possamos agora fazer o nosso melhor para conservar essa unidade e, desta forma, poder estar focado no que é importante, ganhar almas para Cristo. Que Deus possa abençoar o seu povo. Hoje nós estaremos tendo a nossa classe da escola dominical. Por algum tempo estarei apoiando a nossa irmã Donazinha. A nossa classe será no Fellowship Hall hoje. E nós estaremos começando a falar sobre a vida cristã. Vida cristã vivida na prática. Se os irmãos quiserem chegar, venham.
nós vamos começar a falar sobre o amor que nós devemos ter para com o nosso irmão. E durante essa semana e talvez a outra semana, nós continuaremos nesse mesmo tópico, mas eu quero desafiar os irmãos para chegarem a espaço suficiente para nós mantermos distância social, mas eu acredito que será um tempo de muita bênção hoje na nossa classe de escola dominical. Ficamos de pé, nós estaremos terminando com oração e também com a bênção final. Pai Santo, nós somos gratos pelo privilégio que Tu nos dás de chegarmos à Tua casa para louvarmos o Teu nome. Pedimos a Deus que Tu possas ajudar-nos cada dia a viver uns com os outros, ó Deus. A Tua palavra nos diz a levar as cargas uns dos outros. Mais do que nunca, Pai, nós temos reconhecido a fragilidade que cada um de nós tem. A nossa fragilidade, mas nós dependemos de Ti. E muitas vezes, ó Deus, os nossos relacionamentos também podem ser fragilizados. Mas, ó Deus, nós sabemos que Tu tudo podes. E Tu és o Deus que zela para que possamos viver em unidade. Ó Deus, que no nosso viver diário, pessoas possam ver Cristo. E que no nosso viver diário, ó Deus, possamos espelhar a unidade existente na Trindade. Eu peço, ó Deus, que Tu abençoes a Tua igreja. Lembra dos irmãos em casa, ó Deus, dos nossos amigos. Protege-nos a todos do maligno. Dá-nos, ó Deus, a todos um domingo abençoado. Em tudo, ó Deus, nós Te daremos toda a honra e toda a glória. Nós pedimos tudo isso no nome precioso do Teu Filho Jesus. E a igreja de Deus diga amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E a igreja de Deus diga amém. Deus nos abençoe. Domingo abençoado.